Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos num propósito chamado Derrubando Bloqueios para uma Vida Próspera. E hoje nós vamos tratar do dia 34, esse propósito que tem 40 dias para a apresentação de 40 chaves, 40 ferramentas, 40 informações que são importantes para desbloquear a prosperidade em nossa vida. Lembrando que prosperidade significa crescimento em todas as áreas. Nesse dia 34, vamos falar sobre inovação. O que é inovação? Inovação é fazer algo de maneira nova, de maneira diferente. Deus muitas vezes nos ensina a fazer algo que já estamos acostumados a fazer de uma maneira e de uma forma diferente. Jesus operou muitos milagres aos sábados e ordenava que os curados voltassem para casa carregando a sua cama. Nós sabemos, comentando esse ponto, que os judeus tinham do Antigo Testamento a regra de que os sábados não poderiam ser usados para qualquer tipo de trabalho. Mas Jesus trouxe uma nova forma de enxergar o sábado. Jesus, em certa ocasião, tendo realizado a cura de um homem, perguntou aos fariseus incomodados: é lícito fazer o bem aos sábados? Obviamente que os fariseus não tinham resposta diante dessa pergunta, então Jesus os calou e o curado pôde carregar a sua cama para a sua casa. Então, Jesus estava orientando, revelando que maior do que o sábado é o próprio Deus, que quando quer realizar um milagre, no sábado se admite que a pessoa volte para sua casa carregando a sua cama, porque ela não vai fazer isso para sempre. Naquele dia houve um sinal, um milagre. Então ele precisa carregar a cama para voltar para sua casa. Jesus até perguntou em certa ocasião: quem, quando perde uma ovelha no sábado, não vai atrás dela e a resgata e a torna para o seu aprisco? Então, os próprios judeus já tinham por tradição que quando ocorria uma situação especial, excepcional, como a fuga de uma ovelha, já se entendia que era possível, nesses casos excepcionais, que o dono da ovelha fosse buscá-la para trazê-la novamente para o aprisco. Então, Jesus mostra para eles a própria hipocrisia deles para mostrar que as regras não devem ser obedecidas de forma cega, sem uma interpretação conforme a sabedoria do Senhor. O sábado foi reservado para lembrar aos homens que é necessário ter um tempo de desfrute, um tempo de descanso. Mas os homens que fizeram uma má interpretação da regra do sábado entenderam: no sábado nunca, em hipótese alguma, se pode fazer algum serviço. Então Jesus revelou a hipocrisia do povo, dizendo: quando ocorre uma situação especial, como a fuga da ovelha, vocês interpretaram a regra de forma adequada. Vocês vão atrás da ovelha porque ela fugiu no dia do sábado e isso não acontece sempre. Foi uma exceção. Então, nesse caso, resgatar a ovelha em relação a guardar o sábado prevalece. Assim também, quando se faz o bem no dia do sábado, quando um milagre ocorreu no dia de sábado, então aquela pessoa pode carregar a sua cama para a sua casa, pois o milagre aconteceu. No ponto seguinte, Jesus conversou com a mulher samaritana, quando não era comum
que os homens falassem com mulheres de maneira direta e ainda mais sendo samaritana. No Evangelho de João, no capítulo 4, nós vemos essa história. Jesus conversou com uma mulher que era samaritana e os judeus não falavam com os samaritanos. Além dos judeus não falarem com os samaritanos, não era comum que os homens dirigissem a palavra de maneira direta para uma mulher naquele contexto. Ainda mais que essa mulher samaritana, quando nós lemos o Evangelho de João no capítulo 4, era uma mulher que já havia tido vários maridos. E ela estava vivendo com um homem que também não era o marido dela. Então, quando os discípulos saíram e voltaram e viram Jesus conversando com aquela mulher, que era ainda samaritana, estranharam. Mas Jesus se preocupou em anunciar o reino de Deus para essa mulher samaritana. Então ele fez algo de forma inovadora. Ele não seguiu protocolos e regras de costumes que o impediriam de pregar o reino para essa mulher, mas ele foi e pregou. O penúltimo ponto, Jesus comia com publicanos e pecadores, quando as pessoas diziam que misturar-se com eles não era adequado, agindo de forma inovadora para alcançar almas. Os fariseus ficavam longe dos publicanos, ficavam longe dos pecadores, como se eles fossem pessoas com quem não se devia ter nenhum relacionamento. Jesus, buscando alcançar as almas de todos, aceitava os convites para comer na mesa juntamente com eles, para lhes anunciar o reino de Deus. Então, Jesus não olhava para as regras que limitavam a pregação do reino, mas quando ele encontrava uma oportunidade para anunciar o reino, ainda que fosse de uma forma nova, de uma forma diferente, ele o fazia. Por último, Jesus recebeu a oferta do perfume do vaso de alabastro quebrado por Maria, reconhecendo-a, apesar dos pobres. Nesse episódio, nós vemos que, quando Jesus estava próximo da sua morte, ele recebeu a oferta de um perfume que foi quebrado e que foi usado para lavar os pés de Jesus. E no momento em que aquele perfume, que era muito caro, foi quebrado e usado para perfumar o Senhor, alguns que ali estavam começaram a dizer que era um desperdício, porque aquele perfume poderia ter sido vendido e com o dinheiro ajudar aos pobres. Mas Jesus disse: deixai essa mulher, porque ela me fez um bem. E disse: os pobres sempre os tendes convosco. Jesus sabia que aquela mulher tinha entendido que em breve ele não estaria mais entre eles. Então, quando ela ofereceu aquele perfume para ungir ao Senhor, ela estava honrando a Deus. E Jesus entendeu. A regra era que eles vendessem tudo que tinha de valor para ajudar aos pobres. Mas Jesus entendeu a exceção e entendeu que aquela era uma situação nova que justificava a oferta daquele perfume. A leitura bíblica de hoje está em João, capítulo 21, versículos 3 a 14. Então João, capítulo 21, verso 3 diz: disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Verso 4: e sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Verso 5: disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Verso 6: e ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Verso 7: então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Verso 8: e os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra,
se não quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Verso 9. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Verso 10. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Verso 11. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Verso 12. Disse-lhes Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Verso 13. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão, e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. Verso 14. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Então vamos falar sobre o desbloqueio da inovação, ou seja, por que a inovação é importante para se obter prosperidade, para se ter crescimento. É preciso desbloquear o pensamento em fazer as coisas da mesma forma sempre. Essa é a questão da inovação. Vamos ver ali na tela. Às vezes estamos acostumados demais a fazer as coisas de uma certa forma e a crer em Deus de uma forma específica. Mas Deus faz coisas novas e inesperadas conosco, assim como fez com Pedro ao ordenar que ele pregasse para a família de Cornélio. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, Deus deu uma revelação para Pedro, em que um vaso descia do céu, um lençol saía do vaso, abria-se o lençol, ele via vários animais, e animais que são considerados imundos pelo Antigo Testamento, e ele ouviu uma voz do Espírito Santo que dizia: Pedro, mata e come. E ele respondeu: não, porque eu não como coisa imunda. E o Espírito Santo disse para ele: não diga, não repute como imundo o que o Senhor santificou. Ele teve essa visão por 3 vezes. Deus estava se referindo a uma obra que ele deveria pregar o evangelho para a família de Cornélio, que logo enviaria pessoas para que o buscassem na casa em que ele estava. E Pedro, depois de ter tido essa visão por 3 vezes, entendeu que poderia pregar para a família de Cornélio, que não era judeu. E Pedro entendia que a pregação só deveria vir para os judeus. Mas o relato de Atos 10 nos mostra que quando Pedro chegou na casa de Cornélio e pregou para ele e para os seus familiares, eles receberam o Espírito Santo, mesmo antes de serem batizados em águas. Logo na sequência, Pedro ordenou que eles fossem batizados nas águas, porque Pedro disse: se o próprio Deus, se eles receberam o Espírito Santo, o que impede que sejam batizados em águas? O maior sinal de que Deus estava com eles é o de ter batizado a ele e a família dele, no caso de Cornélio, com o Espírito Santo. Então, nesse texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, nós vemos que Deus fez uma coisa inovadora. Ele mostrou para Pedro que ele salvou toda a humanidade. E Pedro estava acostumado a pregar apenas para os judeus. Para Pedro era uma novidade pregar para pessoas que não eram judeus. Mas Deus trouxe a revelação e a forma nova de fazer aquilo. Então, muitas vezes nós estamos acostumados a pensar que Deus tem um certo formato, que ele se encaixa em um quadrado, ou em um círculo, ou em um triângulo, mas nós não sabemos todas as manifestações de Deus. Então, como lido na passagem bíblica de hoje, os discípulos trabalharam a noite inteira sem pescar um peixe sequer, mas Jesus ordenou que fizessem diferente, que lançassem a rede ao lado direito, que não tinham explorado. E então pegaram 153 grandes peixes. Nessa passagem que nós lemos, nós não estamos falando a respeito de pessoas amadoras. O texto da Bíblia nos mostra que Pedro e os discípulos, muitos, eles eram pescadores. Pedro e seu irmão André, e Tiago e João, que eram os irmãos Boanerges, foram encontrados por Jesus enquanto estavam
pescando, estavam trabalhando com o seu negócio, que era pescar. Então, eles eram profissionais da pescaria, mas não conseguiram encontrar um peixe sequer naquela noite e fizeram o seu trabalho sem encontrar solução. Então, Jesus trouxe uma resposta inovadora. Joguem para o lado direito. E daquela resposta obtiveram 153 grandes peixes. Então, no último ponto da tela, muitas vezes nós aguardamos que a resposta a um problema virá de um cristão, mas às vezes Deus usa um ímpio, um tatuado, uma prostituta, alguém que nem imaginamos para ajudar-nos. Antes de passarmos para a tarefa aqui, eu lembro de uma história que se conta que uma cristã estava em sua casa orando e pedindo a Deus que providenciasse alimento para sua casa com a janela aberta. Algumas pessoas estavam passando pela rua, jovens que não acreditavam em Deus e que resolveram fazer uma brincadeira com aquela senhora, indo ao mercado, fazendo compras e disseram entre si: vamos dizer que foi o diabo que mandou entregar esses alimentos para ver se ela os receberá. Fizeram aquilo, chegaram à casa daquela senhora, bateram a campainha, ela abriu e eles disseram: viemos entregar esses alimentos para a senhora. E ela então disse: muito obrigada, e recebeu. Enquanto ela recebia, disseram: a senhora sabe quem foi que enviou? E ela disse: eu não sei quem enviou, mas eu sei que quando Deus manda, até o diabo tem que obedecer. Então, ela recebeu a vitória de pessoas que estavam fazendo uma brincadeira, que nem acreditavam em Deus, mas que por meio daquela atitude entregaram aquilo que ela havia pedido para Deus. Tarefa da inovação. Ore ao Senhor e reflita o que você pode fazer de diferente e inovador na sua busca a Deus. Talvez você já acorda cedo e faz o seu devocional todos os dias, mas talvez você começou e parou. Você já leu a Bíblia inteira? Então que tal se desafiar e fazer algo novo? Como, por exemplo, ligar para um irmão ou uma irmã da igreja e fazerem a leitura juntos, diariamente, de 2 a 4 capítulos até completar a leitura da Bíblia. Segundo ponto, você tem praticado esportes e cuidado da sua alimentação e do seu corpo? Se você já tentou, mas você sempre desiste de prosseguir, talvez é a hora de você fazer algo novo. Chamar alguém, um amigo, um parente, um familiar, e incluir uma nota na sua agenda para garantir que você fará aquele exercício e comerá de forma saudável, diariamente. Por último, pense em formas diferentes de fazer o seu trabalho, conforme as suas atribuições. Quem sabe uma outra forma acelere o seu resultado. Teste fazer de forma nova o que você faz diariamente. Enfim, muitas vezes nós estamos pensando em fazer as coisas da mesma forma. A inovação pode trazer resultados melhores e resultados novos, conforme o que nós meditamos nesse dia. Desafie-se a buscar coisas novas e a fazer aquilo que você já tem feito de maneira melhor, de maneira inovadora. Deus abençoe. Amém, amém.